Olá, eu sou o Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com vocês hoje com mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre Tersol, cujo nome correto é Ordel, e também, por uma continuidade, sobre Calácio. Vamos lá? Os nossos olhos são órgãos do sentido extraordinário. Ele é extremamente delicado, uma estrutura muito complexa e muito delicada. E tem uma proteção externa, a pálpebra. A pálpebra fecha sobre os olhos e os mantém protegidos. Além de que ela tem mais um atributo, que são os cílios, que também ajudam na defesa. Elas evitam que caia substância, poeira, substâncias de suspensão no ar nos nossos olhos. Entretanto, na emergência dos pelos, ou na raiz dos pelos dos cílios, e naquela região da pálpebra onde eles emergem, existe uma quantidade muito grande de glândulas. Essas glândulas têm a capacidade de produzir gordura, uma oleosidade natural dos nossos olhos. Então, na adolescência e no começo da vida adulta, por ação hormonal, que aumenta muito, essas glândulas também costumam aumentar a produção dessa gordura, tornando essas pessoas mais suscetíveis às infecções da pálpebra. Mas isso não quer dizer que o ordelo só aconteça em adolescentes ou jovens. Ele pode acontecer em pessoas de qualquer idade. É mais comum nessa faixa etária. Então a palavra tersol, que também pode ser chamada de ordel, quando a gente está falando num termo correto médico, é uma inflamação dessa região dos nossos olhos. O tersol costuma ser externo. Então essas glândulas que produzem uma gordura numa quantidade maior do que o normal, acabam se insuflando e se tornando suscetíveis à infecção. A maioria das vezes com Staphylococcus aureus, o nome da bactéria que causa a infecção. Essas infecções costumam ser externas, ou do lado de fora das pálpebras, embora possa haver um acometimento e um edema, um inchaço, que acabe repercutindo para a parte interna da pálpebra da pessoa. É dolorosa, ela dura entre 7 a 10 dias, incha bastante, acaba vindo a furo, é como um abscesso, um pequeno nódulo. Então ela vem a furo e sai a secreção, normalmente pus. Não é de modo algum recomendável furar esse nódulo, ou esse ordelo, ou exprimê-lo. Eles podem evoluir. Geralmente o ordelo, na grande maioria das vezes, é um processo agudo, que tem esse ciclo que eu acabei de explicar. E acaba se curando sozinho a partir do momento em que ele vem a furo e a secreção sai. Mas há situações em que isso fica mais difícil. Então ele deixa de ser um quadro agudo e acaba se tornando um quadro crônico. Esse quadro crônico costuma ter um nome, a gente chama de calácio. Então já é um processo inflamatório mais profundo na pálpebra, que pode ser inferior ou superior. E que dura por muito mais tempo, muitas vezes necessitando de procedimento cirúrgico para sua retirada. Mas ainda há alguns meios que a gente pode tentar para se livrar desse procedimento, que eu vou falar logo em seguida. Os ordelos são, na sua totalidade, infecciosos. Então, eles são um processo infeccioso, que acaba drenando e produzindo secreção. O calácio pode ser também um processo infeccioso, mas pode acontecer do calácio ser um processo sem infecção, simplesmente da obstrução de algumas glândulas sebáceas. Quando ela se obstrui, ela não pode soltar ou pôr para fora a substância gordurosa que ela produz. E ela começa a inchar, ela continua produzindo e vai inchando. E esse inchaço pode provocar uma dor intensa, uma hiperemia, um processo vermelho localizado, e às vezes evoluir para a formação de um nódulo mais endurecido e mais profundo, mais difícil de ser curado clinicamente, ou seja, utilizando medicação e calor local. Então, resumindo, o tersol é um processo externo da pálpebra, que dura entre 7 a 10 dias, é vermelho, dolorido, produz secreção, ela pode causar uma alteração interna na mucosa do olho, decorrente do inchaço,
mas ela é autolimitada e, na grande maioria das vezes, ela cura ou sara sozinha. O calásio é uma complicação do ordelo ou uma complicação de si próprio quando ocorre uma obstrução de uma glândula sebácea que não se infecta, mas continua produzindo essa gordura e acaba inchando e se tornando um nódulo. Uma outra situação que predispõe a pessoa ao desenvolvimento de tersol, o ordelo, é a blefarite. Algumas pessoas apresentam blefarite constantemente, que é um processo inflamatório descamativo da região dos cílios nas pálpebras. Ocorre pela oleosidade, por algumas predisposições que a pessoa tem a essa inflamação local. Isso torna o tecido um pouco menos resistente e mais vulnerável à infecção. E com isso, apresenta ordelo com mais frequência. Se você apresenta blefarite, é muito importante procurar um médico oftalmologista para fazer o tratamento dessa oleosidade e desse processo inflamatório e ganhar maior resistência contra essas pequenas infecções que acabam incomodando bastante as pessoas quando elas são muito frequentes. Ao contrário do que se pensa, o ordelo ou tersol não é contagioso. Então, se aparecer alguém perto de você ou você convive com alguém que apresenta o ordelo, pode ficar sossegado que você não vai pegar. Isso depende muito da predisposição pessoal da pessoa em desenvolver esse processo, porque tem que haver uma alteração estrutural dessas glândulas sebáceas que nós temos nas pálpebras. Como é que a gente faz para prevenir? Não tem muito. O ideal para prevenir a infecção seria lavar os olhos com frequência, umas 2 vezes por dia. Se for utilizar sabonete nas pálpebras, que seja neutro. Isso ajuda a tirar e diminuir a oleosidade dos olhos. Agora, quando você apresenta, já encontra o ordelo, então o que você pode fazer? Se tiver muito dolorido, muito vermelho, grande, tem que procurar um oftalmologista para ele receitar para você um anti-inflamatório específico. Mas se ele estiver inchado, vermelho, como é o comum que acontece, um pouco incômodo, mas não com um quadro inflamatório insuportável, você pode fazer calor local nesse ordelo. Tem várias maneiras de fazer. Tem gente que fala, usa uma gaze morninha, ou usa algum objeto quentinho e põe. Mas eu conheço um jeito que é muito prático e a maioria das pessoas não pensa nele, para fazer calor local em áreas como essa, sem precisar escorrer água, sem ser tão incômodo. Sabe como? Cozinhando um ovo. Você pega um ovo, cozinha ele, não retira a casca dele. Depois que ele estiver numa temperatura tépida, porque o calor local que vai ser feito na região do olho, nesses ordelos e eventualmente nos caláceos, não deve ser muito grande. Então, o objeto que você vai colocar ali aquecido não pode ter muito calor, ele tem que estar tépido, morno, acima da temperatura do corpo, mas não quente demais. É óbvio que tem que tomar cuidado para não ter queimadura. Então, quando esse ovo cozido esfriou o suficiente para que ele já tenha essa temperatura adequada, você pega o ovo na mão e com a ponta menor do ovo você pode fazer massagem em cima desse local inflamado. Geralmente 10 a 15 minutos, 3 a 4 vezes por dia, ajuda com que a evolução seja muito mais rápida. Muitas vezes ocorre até a absorção do processo infeccioso e desaparece espontaneamente, e outras vezes ele acelera a drenagem, a flutuação dessa secreção que se formou no abscesso, ele drena mais rapidamente e você se livra dele mais depressa. E essas então são as recomendações que a gente pode fazer sem correr o risco de se machucar. Qualquer outra alteração que seja preocupante, olho muito embaçado, ardência muito grande, secreção com abundância nos olhos, você deve procurar um oftalmologista para poder resolver o problema utilizando uma medida mais medicamentosa, mais técnica. Então, para terminar, uma colocação extremamente importante, uma advertência. Se você apresenta ordelo, você utiliza lente de contato, vai tirar a lente de contato e não vai usar a lente até que você tenha sido completamente curado. Vai evitar maiores complicações, principalmente com a sua córnea. Outra coisa, não é para ficar usando maquiagem nos olhos que estão com ordelo. Nada de tentar disfarçar o ordelo com lápis, ou com base, ou com o que quer que seja que use como maquiagem. Não é para fazer. Evitar coçar. Em hipótese nenhuma, furar a lesão. E nem espremer.
Então essas são advertências importantes para que você tenha uma cura não complicada. Se vocês gostaram desse vídeo, participem. Se inscrevam no nosso canal, dê um joinha aqui embaixo para a gente, visite a nossa fanpage, isso vai ser muito legal. Eu pretendo continuar sempre aqui com vocês, eu quero fazer muitos vídeos ainda falando de vários assuntos. O meu assunto principal é a medicina, mas eu também sou um apaixonado por astronomia, sou um apaixonado por arte, por música, então eventualmente eu posso fazer um vídeo com um assunto diferente, assim como os textos que eu costumo colocar na nossa fanpage. Muito obrigado, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.